Fala galerinha, bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu tô trazendo aí como tema do vídeo um assunto que algumas pessoas me perguntaram. Eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho e para a gente fazer alguns testes. A gente vai tratar aqui da diferença dos sensores de temperatura NTC, né? Tenho dois modelos aqui, o sensor em si e um módulo aqui com o potenciômetro de regulagem. E aqui a gente tem um sensor do tipo DHT11. Então são dois sensores de tipos diferentes. Um sensor do tipo digital e um sensor analógico, certo? Eu não vou falar muito como que eu fiz o circuito hoje. É mais para a gente saber aí e ver as diferenças. Qual é a precisão deles, né? Qual que marca mais certo. Isso é difícil da gente falar porque cada condição é uma. Então a gente vai fazer os testes e comparar os dois para ver se tem muita diferença de temperatura, como que é a sensibilidade dele também, certo? Então, como vocês sabem, isso aqui é um sensor do tipo NTC de temperatura e ele informa a temperatura com a variação da resistência dele, ou seja, quanto maior a resistência, mais frio é a temperatura, e quanto menor a resistência, mais alta é a temperatura. Eu tenho dois modelos aqui, a gente vai fazer o teste com os dois, mais o sensor DHT11 aqui de temperatura e umidade, certo? Então a gente vai ligar eles aqui. Como vocês sabem, eles funcionam como divisor de tensão, né? São duas resistências. E isso eu vou explicar no próximo vídeo no curso de IoT que a gente está tendo aí gratuito. Então não se esqueçam de ir lá no site do Baú da Tecnologia e se inscrever no canal. Eu vou lançar a primeira aula agora na sexta-feira, então tem um link lá na descrição do vídeo para vocês acessarem o site e se cadastrarem lá. Bom, vamos começar aqui com a medição das resistências para a gente ter parâmetros para fazer os testes, certo? Como eu sei que por padrão esses modelos que eu tenho eles são sensores de 10 kΩ com uma temperatura de 25 graus, então a gente vai fazer o nosso divisor de tensão também com uma resistência de 10 kΩ. Então a gente vai colocar aqui o multímetro na escala de 20 kΩ e fazer a medição. Vamos medir o resistor primeiro, né? Vou pegar ele aqui. E a gente vê aqui que a gente tem uma resistência de mais ou menos 9,8 kΩ, correto? Agora a gente vai fazer a medição do sensor NTC. Ele está dando mais ou menos 8 kΩ. Como provavelmente a gente não está numa temperatura de 25 graus, para ele dar os 10K certinho, né? Então já deve estar variando aí por causa da temperatura, certo? Bom, então a gente vai fazer aqui a ligação do nosso circuito, né? A resistência a gente vai começar colocando aqui na linha do ground até o divisor, né? Do divisor a gente sai com uma perna do NTC e a outra pro positivo. Então aqui a gente criou o nosso divisor de tensão. E aqui a gente vai fazer a ligação padrão do sensor, né, do módulo. A gente tem as pernas de saída, 5 volts e ground. Ok. E agora a gente vai ligar o circuito. Então aqui a gente já tem as três leituras, né? Que é do sensor NTC1, NTC2 e do DHT. Como vocês podem ver, o DHT está marcando 27 graus, NTC1 28 e NTC2 28 graus. Ou seja, os dois sensores NTC estão marcando a mesma temperatura
e o DHT está marcando aí 1 grau a menos. Então, como nós podemos ver, não tem muita diferença de leitura aí de um sensor para o outro, né? No entanto, que ele está marcando agora, ó, 27 graus, 27 graus e 27 graus. Todos eles estão marcando 27 graus. Então, que conclusão que a gente pode tirar disso? Que tanto faz aí, os dois modelos, eles marcam temperaturas bem próximas, né? Então, dependendo da sua aplicação, aí você pode usar tanto um quanto o outro, que vai dar tranquilo aí. O que eu percebi é que o sensor do tipo NTC, ele tem uma sensibilidade um pouco maior, né? Então, ele varia a temperatura dele um pouco mais fácil, né? A gente pode fazer um teste aqui, ó, segurar ele um pouquinho, já deu para ver que ele já tá marcando aí uma temperatura diferente, né? Olha lá, 30 graus. E se a gente aproximar um pouquinho desse aqui, a gente vai ver que ele demora um pouquinho mais para começar a marcar uma temperatura um pouco diferente. Então, o NTC, ele é um pouquinho mais sensível aí à mudança de temperaturas, ó. Ele já voltou a 27 graus. Então, se você quiser um pouquinho mais de precisão aí, aconselho o sensor NTC. Esse modelo aqui, olha lá, ó, agora o sensor do tipo DHT foi marcar 28 graus. Ele demora um pouquinho mais para perceber essa diferença de temperatura. O legal desse módulo aqui, com o potenciômetro, é que você também consegue regular a sensibilidade dele. Como que isso pode ser feito e por quê? Às vezes, o lugar que você quer medir, ou a peça, de repente um hot end de uma impressora, você não consegue chegar com o sensor muito próximo dessa região, seja pela construção do equipamento ou algo assim. Então, a variação de temperatura real daquela peça que você quer medir para o sensor, ela vai ter um pouquinho de diferença aí. Então, com esse potenciômetro, você consegue ajustar um pouquinho essa sensibilidade. Ó, aqui a gente vai mexendo um pouquinho na resistência, você vai ver que ele já consegue mudar. Tá vendo, ó? Um pouco para menos. Se eu aumentar aqui um pouquinho a resistência, ó, você vai ver que ele já marca um pouquinho mais, então você consegue fazer esse ajuste fino. E pessoal, era isso que eu queria mostrar, sanar as dúvidas aí de algumas pessoas que perguntaram sobre a diferença dos dois sensores. Então, ó, acredito que na maior parte dos casos aí, você pode usar tanto um quanto o outro, fazendo um divisor de tensão. Não entrei muito em detalhe nesse vídeo, mas se você quiser saber mais um pouquinho, só se inscrever no canal aí que vai ter muito vídeo sobre isso. Vai ter o curso aí de IoT com Arduino, a gente vai aprender toda a parte de eletrônica, aí desde o básico, lei de Ohm, criar esses divisores de tensão e muito mais. A gente vai trabalhar com a parte de comunicação entre Arduinos, né? A gente tem aqui, vou pegar para vocês verem, o Node MCU, que a gente vai trabalhar bem também. O módulo ESP, né, que é o mesmo do Node. A gente vai colocar ele no Arduino para fazer a comunicação entre os dois, usar protocolos padrão, né? Não adianta só a gente criar servidores e clientes na rede Wi-Fi, que vai funcionar, mas não é o jeito padronizado de comunicar os equipamentos. A gente vai aprender tudo isso aí certinho no curso. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, tiverem alguma dúvida, entrem em contato aí nos comentários, curtam nossa página no Facebook, curtam esse vídeo, assinem o canal, que vai ajudar muito a gente. É muito importante esse respaldo também para a gente saber o que vocês querem aprender, e vai ajudar bastante mesmo o canal aí para a gente continuar fazendo esse trabalho. Tá no começo ainda tem muita coisa para a gente trazer. E eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até mais.